Quando eu entrei na adolescência, eu entrei também numa fase muito difícil de insegurança, de não conseguir me socializar, sabe? Porque eu achava assim que sempre que eu estava em público, eu dava algum vexame, que sempre que eu abria a minha boca para as pessoas era só para falar besteira. Então, às vezes, quando a minha mãe ela me obrigava a ir nos lugares porque eu não saía, mas às vezes ela falava assim, não tem um aniversário e esse você vai ter que ir, eu já ficava criando uma situação na minha cabeça que eu ia chegar lá e que eu só ia pagar amigo. Com isso, eu não ia, sabe, nos almoços de família, nos jantares, nas reuniões, ou às vezes quando era na nossa casa, eu me trancava no quarto para poder me esconder das pessoas. E eu tenho uma tia que eu acho que infelizmente toda família tem uma dessas, né, que é fofoqueira, linguaruda, que adora tomar conta da vida dos outros. Ela começou a colocar na cabeça da minha mãe assim que eu era louca, que a minha mãe ela tinha que fazer alguma coisa, ou me levar para tratar, ou chamar um padre, porque também poderia ser um encosto. E a minha mãe, eu brigo com ela até hoje por causa disso, porque eu digo, mãe, a senhora é muito influenciável, as pessoas conseguem fazer a cabeça da senhora muito fácil, e isso é perigoso, não pode ser assim, a gente tem que saber filtrar, né? A minha mãe, ela foi na onda dessa tia minha e ficou paranoica comigo. Surtou. Ela passou a me tratar como se eu realmente fosse louca. Tá, isso era um motivo para se preocupar? Era sim, sabe? Mas nada que uma boa psicóloga não resolvesse esse meu problema. Mas não, a minha mãe, ela ficou paranoica. E aí ela me olhava como se eu fosse uma louca, ela cuidava de mim como se eu fosse uma maluca, ela não queria entregar uma faca na minha mão, ela não queria me dar um prato de vidro, sabe? Uma coisa extrema. E aí, né, uma vez, já tinha um tempão que a minha mãe estava me tratando dessa forma, eu já até estava meio que acostumada. Eu estava com 15 anos e estava numa TPM, gente, até hoje, eu tenho uma TPM do cão. Já tentei tratar, já tentei tomar coisas naturais, que as pessoas falam assim que é bom, mas nada resolve. Se eu tiver na TPM, sai de baixo, deixa eu quietinho no meu canto. Eu estava na TPM nesse dia, estava num daqueles dias também que parece que você levantou com o pé esquerdo, que tudo está dando errado. Resolvi dar uma faxina no meu quarto. Nisso eu tinha tirado as gavetas da minha cômoda para poder limpar e aí eu já tinha encaixado a maioria. Quando eu fui encaixar a última, eu não estava conseguindo. Todo jeito que eu tentava, parece que não estava dando certo. E aí nisso, eu já estava estressada, estava na TPM, eu meio que surtei. Mas assim, gente, eu surtei de uma forma que todo mundo, em algum momento da vida, surta, é normal. Então eu peguei, sabe, na hora do estresse, dei um murro na minha gaveta, tentando encaixar lá a força, mas acabou que eu quebrei o meu dedinho. E aí eu comecei a gritar, sabe? Eu dei um grito de ter meio que surtado e também de dor que o meu dedinho tinha quebrado. Nisso a minha mãe veio louca no quarto ver, perguntou, o que é isso, Sofia? O que é isso? Eu falei, caramba, dessa gaveta, eu surtei, eu dei um murro. Sabe o que a minha mãe fez, gente? Vocês não vão acreditar. A minha mãe, ela simplesmente chamou o sanatório para mim. Sim, ela estava certa de que aquilo era um surto psicótico e que eu precisava ser internada. Eu fui da minha casa até naquela clínica, parecendo uma louca mesmo dentro daquela ambulância, gritando e xingando e chorando. Eu não acreditava que a minha mãe estava fazendo uma coisa daquelas comigo por causa de uma fofoqueira linguaruda, sendo que ela conhecia muito bem a irmã dela. A minha mãe, ela sempre soube que a minha tia é daquela forma e mesmo assim ela estava fazendo aquilo comigo. Como eu estava com muita raiva, né, claro, pelo que a minha mãe tinha feito comigo, eu cheguei na clínica bem alterada, nervosa, xingando todo mundo, chorando. Então acabou que eles me deram um calmante, né, para eu poder dormir. Só que para mim foi muito bom, gente. Eu realmente estava precisando descansar e eu dormi assim, ó, várias horas, sabe? Descansei tanto que no outro dia parece que eu levantei até leve, calminha, tranquila, estava me sentindo tão bem. Pouco tempo depois que eu acordei, chegou o psiquiatra para poder me avaliar, né? Dr. Tiago, um amor de pessoa. Eu sempre disse para ele que ele pode se orgulhar do ótimo profissional que ele é. E aí nisso o Dr. Tiago começou a me fazer várias perguntas, né? Perguntando da minha família, dos meus pais, da minha infância. Gente, conversou um monte. No final das contas, ele me perguntou por que eu estava ali, né? E eu contei que eu era muito insegura, que eu tinha um problema em estar no meio de pessoas e por causa disso a louca da minha tia, que ela sim deveria ser internada, começou a colocar na cabeça da minha mãe que eu era doida, por isso que eu estava ali. E aí no final daquela conversa, ele me disse, olha Sofia, eu vou ligar para sua mãe te buscar, porque não tem necessidade de você estar aqui, você não tem esse problema. O seu problema, a sua questão é mais assim, eu acho que idade mesmo, nada que uma boa psicóloga não dê o suporte que você está precisando.
Fiquei ali porque eu quis e ele deixou, né? Ele quis me dar esse espaço, né? Para eu poder respirar, para eu poder ter uma pessoa para conversar que não fosse a minha família. Porque a minha família só falava comigo me julgando. Tá bom, a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, a linguaruda, a bruaca da minha tia já estava lá me esperando. Então eu passei direto, nem falei com ela e fui logo pro meu quarto. Quando eu estava no quarto, eu escutei a minha mãe contando para ela que eu não tinha problema nenhum e que eu só fiquei internada lá na clínica por 1 semana porque eu quis e o psiquiatra, né, resolveu deixar. Nisso que a minha mãe contou, a minha tia começou a falar assim que então eu tinha que levar uma surra, porque eu fiquei internada sem necessidade, só para chamar atenção, só para deixar a família preocupada à toa. Nessa hora eu tava com o celular na mão e eu fui e mandei um WhatsApp pro doutor Tiago, eu nem achei que ele fosse responder naquela hora, porque ele é muito ocupado, né? Eu falei assim, eu não queria ter vindo embora, eu preferia estar na clínica. E na mesma hora ele me respondeu, ele mandou, o que foi, Sofia? O que tá acontecendo? Eu fui e contei, né? Falei, a linguaruda da minha tia já tá aqui perturbando, falando assim que a minha mãe tinha que me dar uma surra, que eu fiquei internada para chamar a atenção. Nessa hora ele me ligou e eu até estranhei. E ele disse assim, Sofia, passa o telefone pra sua tia. Falei, pra quê, doutor? Ele falou assim, passa lá. E aí nisso eu fui lá, né, entregar pra ela. Só que antes de eu entregar o celular pra minha tia, eu coloquei no Viva Voz. E ele falou assim, alô, é a tia da Sofia? E ela, sim, por quê? Ele falou assim, eu queria saber da senhora qual faculdade a senhora se formou. E a minha tia, como assim? Eu não fiz faculdade nenhuma. E ele falou assim, então o único problema da senhora é falta do que fazer mesmo? E a minha tia no maior sem gração, né? E ele falou assim, olha, eu sou psiquiatra e eu como psiquiatra estou receitando para a senhora arrumar um gato para cuidar. E a minha tia, um gato, por quê? E ele falou assim, porque assim a senhora vai ter 8 vidas para cuidar, a sua e mais as 7 do gato, né? Quem sabe assim a senhora deixa a Sofia em paz. Gente, nessa hora eu fiz a mesma cara de satisfação que eu tenho certeza que vocês estão fazendo aí agora. Até a minha mãe, eu olhei para minha mãe, sabe? Ela tava com uma cara de quem achou bom. E foi bom também, porque depois disso eu acho que a minha tia ela ficou com tanta vergonha que ela me deixou quieta, sabe? Ela parou com esse negócio de ir lá pra casa pra ficar infernizando a minha mãe, colocando a minha mãe contra mim. O doutor Tiago, ele virou muito meu amigo, até hoje de vez em quando eu falo com ele no WhatsApp. Sempre que tem alguém precisando, sabe, desse tipo de profissional, eu indico ele. Nossa, não canse de falar o ótimo profissional que ele é. E eu acho que aquele meu problema de insegurança extrema era mais coisa da idade mesmo, porque hoje em dia a minha mãe diz assim, Sofia, você parece até política quando você sai na rua, junta multidão querendo falar com você. E é mesmo, gente, eu conheço tanta gente, que eu vivo rodeada de pessoas, não tenho problema nenhum com isso.